Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse vídeo aqui é um vídeo que é oferecido pela Comic Boom, vale lembrar isso logo no início. Comic Boom é a gibiteria parceira do canal, link para Comic Boom tá na descrição, dá uma olhada lá que o trabalho dos caras vale a pena. Enfim, oferecido pela Comic Boom, mas sobre o que é o vídeo? Sobre a saga do Homem-Aranha volume 3. Como eu prometi, eu estou comentando número a número essa revista mensal que republica as histórias do Aranha dos anos 80. Essa edição número 3 aqui, ela é mais focada em duas das revistas do Aranha. Bom, só para explicar, o Aranha tinha 3 mensais nos anos 80 e a saga do Homem-Aranha republica como um mix histórias das 3 mensais, mas essa edição tem foco em Amazing Spider-Man, que é a principal, que era e é a principal revista do Aranha, e em Marvel Team Up. Aqui nós temos os números 99 a 101 de Marvel Team Up e os números 210 a 212 de Amazing Spider-Man. Vale dizer que Marvel Team Up foi a segunda mensal do Homem-Aranha. Era uma mensal que, mês a mês, trazia o encontro do Homem-Aranha com algum outro personagem da Marvel. Seja um personagem mais famoso, seja um personagem menos famoso. É interessante a gente lembrar que o Homem-Aranha era o personagem que mais fazia sucesso na Marvel. As revistas dele eram as mais vendidas. Então você ter uma mensal que colocava o Homem-Aranha como vivendo uma aventura junto com outro personagem era dar vitrine para esse outro personagem. A questão era essa. A galera ia prioritariamente por causa do Aranha, mas acabava conhecendo outros personagens. Claro que nem todas as histórias tinham essa pretensão de dar vitrine, outros heróis que faziam sucesso também entravam nessa revista, mas um dos grandes objetivos era esse. Vamos lá. Vamos então. O que nós temos de Marvel Team Up? Como eu disse, temos os números 99 a 100. O número 100, ele traz um encontro do Aranha com o Quarteto Fantástico. Deixa eu mostrar para vocês. E ele é feito, esse número, por uma dupla bem especial. Tem o Chris Claremont no roteiro e o Frank Miller nos desenhos. Essa história aqui, para mim, é de longe a melhor história da edição. Nós temos aqui a primeira aparição da mutante Karma. A Carpa é ótima, né? Mas a Karma, mais pra frente, ela faria parte da equipe dos Novos Mutantes, ou seja, ela seria incorporada ao núcleo de histórias dos X-Men. Mas ela surge numa história do Aranha com o quarteto. A Karma é uma mutante vietnamita. Deixa eu pegar aqui a imagem da Karma para vocês, que ela tem o seguinte poder. Ela tem o poder da possessão. Ela pode controlar a mente de várias pessoas e fazer com que aquelas pessoas façam aquilo que ela deseja. Tá aqui a Karma. Olha aqui, ia pegar a imagem dela. Então, nessa história, ela domina o Homem-Aranha, ela possui o Homem-Aranha e ela utiliza o Homem-Aranha para tentar resgatar os seus irmãos que foram sequestrados por um tio rico e pelo irmão da Karma que possui poderes parecidos. E o quarteto acaba estando aí no meio dessa história. O quarteto acaba esbarrando com a Aranha no meio dessa história e é claro, a gente sempre vê, antes deles unirem forças, nós vemos aquela briga entre eles. É uma história assim, que é bem executada e ela envolve 3 núcleos da Marvel. Ela envolve o núcleo do Aranha, o núcleo do quarteto, mas envolve também aí o núcleo dos mutantes. Embora o Aranha e o quarteto sejam os protagonistas, a temática é a temática dos mutantes. Inclusive há uma aparição do Charles Xavier, o Reed Richards, telefona para ele, faz uma máquina parecida com cérebro para detectar mutantes, enfim. Nós temos também a construção de uma personagem interessante e uma personagem que tem aí uma pegada bem trágica, tipo personagem que o Chris Claremont gostava. É o tipo de história que não é um clássico, não é aquela coisa assim que mudou os rumos de nenhuma das franquias aqui envolvidas. Mas é o tipo de história que é bem bacana ver publicada numa mensal. E nós temos 2 sequências de luta do Aranha com o Quarteto Fantástico. As outras 2 histórias, a Marvel Team Up 99 e a Marvel Team Up 101, elas são de encontros do Aranha com personagens menos famosos.
Marvel Team Up 99, nós temos um encontro com o Homem-Máquina, o Aaron Stack, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O Aranha luta e depois se alia ao Homem-Máquina. E a Marvel Team Up 101, nós temos um encontro com o Falcão Noturno. Essa história do Falcão Noturno, então, tem certa importância para a cronologia do personagem, na medida em que ela revisita a origem do Falcão Noturno. O Falcão Noturno ele vai encontrar logo de cara um robô que é idêntico a uma namorada que ele teve no passado e que morreu porque estava num carro que ele dirigia e ele dirigia bêbado esse carro. Enfim, são duas histórias fechadas e mais simples, assim, mas ainda assim divertidas de se ler, bem típicas da época. E, por fim, chegamos às 3 edições de Amazing. Essa edição aqui, essa edição 210, não é isso? Deixa eu só conferir isso mesmo. A edição 210 é uma edição importante, porque nela nós temos a estreia de ninguém menos que John Romita Jr. John Romita é um personagem. John Romita é um autor, é um desenhista que fará muito sucesso com Homem-Aranha, fará história com Homem-Aranha, tal qual o pai dele também fez. John Romita Sr. foi um dos grandes desenhistas do Aranha. Sucedeu lá o Steve Ditko. E aqui o filho dele assume e depois, no início, o traço é um pouco mais genérico, depois o traço do John Romita Jr. vai ficar inconfundível e também fará história com o personagem. Enfim, temos aí a estreia do John Romita Jr. E não só a estreia do John Romita Jr., mas temos a estreia de uma personagem bem famosa, inclusive está dado aqui na capa, que é a Madame Teia, que é uma coadjuvante que, vez por outra, dará as caras nas histórias do Homem-Aranha, que é uma vidente, uma vidente, e que aqui ela vai ajudar o Homem-Aranha a encontrar uma moça sequestrada e que isso vai acabar levando a uma conspiração que envolve o próprio Globo Diário, que é o jornal onde o Homem-Aranha trabalha nesse momento. Deixa eu mostrar aqui a imagem da Madame Teia. Pois bem, na edição 211 de Amazing, nós vamos ter um encontro do Aranha, um confronto do Aranha com o Namor. Poderia muito bem ser até uma edição de Marvel Team Up, né? Na verdade, o Aranha ele só não soma forças com o Namor em nenhum momento, mas é uma edição na qual nós temos o encontro do Aranha com um personagem, um outro super-herói da Marvel, né? Bom, o que acontece aqui? O Homem-Aranha vai ajudar o tio da Debbie Whitman. A Debbie Whitman é o interesse amoroso do Aranha nesse momento da história aqui, nessas histórias do Daniel O'Neil. E ele tem um contrato com o governo, ele tem que levar uma espécie de gerador experimental para o alto mar, e o Namor está achando isso ruim. Ele já atacou vários navios que tentaram fazer isso, e aí nós vamos ver esse confronto do Aranha. Já na 212, que é a sequência da história com o Namor, depois nós vemos a situação sendo resolvida, mas o Aranha continua no navio. Nós vamos ver a origem de um vilão do Aranha, que é o Homem Hídrico, que a origem dele vai estar ligada justamente a essa espécie de gerador de energia que vai ser colocado em alto mar e vai ter um acidente com ele, e o Aranha, sem querer, vai derrubar um marinheiro. Deixa eu mostrar para vocês a cena no mar, no momento que está acontecendo esse problema com o gerador. E isso vai fazer com que, como é clássico na Marvel, que esse cara ganhe poderes e depois se torne um vilão. Enfim, como vocês podem reparar, são todas histórias simples. Não tem assim uma grande saga ou propriamente uma grande ameaça. É uma Aranha realmente bem street level, assim. São aventuras despretensiosas, mas que vão acrescentando a mitologia do personagem. Aqui nós vemos, por exemplo, nessas histórias de Amazing Spider-Man, o surgimento de um vilão e vemos o surgimento de uma aliada, que é a Madame Teia. Enfim, uma coisa que eu fiquei pensando é essa relação entre a Karma e o Homem-Aranha. Fiquei pensando nisso porque ela, eu não sei se essa relação é explorada, mas ela realmente surge até com uma relação de gratidão com o Homem-Aranha e com o Quarteto Fantástico. Não sei se isso foi explorado em outras histórias, até é possível que sim, né? Tem tanto tempo que isso aconteceu, mas é um negócio que eu fiquei curioso de ver mais. Enfim, a saga do Homem-Aranha segue nessa pegada de histórias mais simples e com algumas pérolas. Por coincidência ou não, a pérola da segunda edição foi uma história desenhada pelo Frank Miller. E a pérola dessa terceira edição
também é uma história desenhada pelo Frank Miller. Enfim, minha gente, peço desculpa para vocês por causa de um pouco da barulheira aqui. Estou tendo que gravar num horário que a rua aqui é mais movimentada, mas era isso ou não ter vídeo, tá certo? Não tinha jeito. Tem época que não tem jeito, tem que fazer isso. Mas, enfim, agradeço por ter visto o vídeo. Curte, comenta, compartilha aquilo tudo que você já sabe. Lembra do link da Amazon, está na descrição do vídeo. Caso você vai fazer alguma compra, use o link aí que está na descrição, que isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Para então por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.